Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa quinta aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia, é o último bloco, será um bloco mais curto, gastamos bastante tempo no primeiro e no segundo bloco, então agora a gente vai fazer mais curtinho, vamos concluir agora, vamos seguir, né? Vamos falar agora sobre o poder da igreja, capítulo 46, tá bom? Eu vou trabalhar um pouco aqui na síntese do livro, Poder da Igreja. O autor, ele trabalha aqui mais voltado a esse poder que tem uma batalha espiritual, tem as chaves do reino, e que também, ao mesmo tempo, é um poder que se assemelha, em certa medida, a um poder parecido com o poder do Estado, né? O poder da igreja e o poder do Estado são poderes distintos, né? E aí, depois ele vai falar também sobre a disciplina da igreja. E ele gasta aqui uma parte bem considerável sobre a disciplina. Nesse bloco e nesse capítulo, eu passei para vocês uma gravação de 2014, se eu não me engano, 2013, onde eu dei uma aula na primeira turma do seminário, e eu lembro que, ao fazer uma lição de casa sobre esse capítulo, eu quis mostrar que a igreja ela tem um poder maior do que a gente imagina. Então, naqueles dias, as nossas aulas não eram gravadas como agora, e nós fazíamos na nossa igreja ainda. E o que acontece, por acaso, ali eu coloquei uma câmera, o notebook, eu não me recordo, e os irmãos gravaram, né? Nós gravamos aquela aula, e, por sinal, ficou uma aula muito boa. Então, os irmãos devem assistir, né? Os alunos aqui presentes e os alunos em EAD devem assistir essas duas aulas que eu passei como tarefas extras. Por quê? Porque naquelas duas aulas, né, que eu dediquei um dia inteiro ao poder da igreja, eu trabalho bastante mostrando que a igreja, ela não é só um lugar onde buscamos a Deus. Há um poder espiritual muito grande sobre ela. Há uma graça que foi dada, há talentos, e há, sobretudo, uma autoridade muito grande. Contra quem? Contra as trevas, contra o diabo, contra esse sistema caído, e até mesmo contra a própria nossa natureza caída, a nossa carne. Quando a gente entende o poder que está na igreja, que Deus deixou para a igreja, a gente começa a ter um olhar, eu diria, mais apaixonante pela igreja, e começamos a ter um zelo maior, como tinha Davi. Lembra que Jesus cita Davi dizendo: o zelo pela tua casa me consome? Nós notamos que Davi, ele tinha esse zelo grandioso, assim como Jesus, é claro, porque ele é o dono da igreja. Quando a gente entende esse poder, nós nos colocamos debaixo das asas inquebráveis do Senhor com muita reverência. Nós começamos a ter um temor a Deus muito maior, porque, irmãos, sejamos honestos, sobre a igreja e sobre os pastores e sobre pregadores, tem todo tipo de pregador e tem todo tipo de igreja e tem todo tipo de história. E, naturalmente, nós associamos que a nossa igreja é mais uma na história. E aí, quando a gente tem uma boa referência, ótimo, mas quando a gente tem péssimas referências, se torna até mais difícil a pessoa ter alegria na igreja, porque a gente coloca tudo dentro do mesmo balaio. Então, podem ver que um dos problemas que os nossos irmãos contemporâneos têm passado é o seguinte: é o que? A troca da igreja, porque a igreja não virou algo relevante. A igreja não é um lugar importante. A igreja é simplesmente mais um lugar que eu vou para me reunir, para aprender a palavra de Deus, e se eu não gostar, eu vou para outra. E lá o outro pastor vai me alimentar, e hoje pode ver, o povo ele está muito volúvel. Como eu citei o sociólogo na última aula, que escreveu o livro O Amor Líquido, essa é a verdade. As pessoas estão querendo ser servidas na igreja, elas não entenderam o projeto igreja, o projeto comunhão.
o projeto Corpo de Cristo. E por que eu usei o termo autoridade? E nessas aulas que eu gravei, que todos vocês, tanto os alunos síncronos quanto os assíncronos, têm que assistir aquelas aulas. Porque agora eu vou dar só uma pincelada, vou começar agora, e a gente vai continuar semana que vem, mas para mostrar o seguinte, irmãos, há um poder exorbitante na igreja. Há uma autoridade imensa na igreja. E aqui, esqueçam a figura pastoral. O pastor é um integrante da igreja, tá bom? Na perspectiva batista, a igreja está sobre todos, inclusive o pastor. O pastor não é o manda-chuva da igreja. O pastor é o servo da igreja. E por isso que um pastor batista ele tem que se dedicar muito no ensino, ensinar as pessoas a aprenderem e aprenderem muito, e quando questionarem, o pastor tem que dar uma resposta à altura e conduzi-los bem. Conduzi-los numa boa doutrina, conduzi-los numa igreja mais pura, como aprendemos ainda hoje no bloco anterior, mas, ao mesmo tempo, conduzi-lo pelo exemplo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo isso importa para nós. Porque nós não somos o dono da igreja, temos uma igreja e cuidamos de uma igreja. Então, essa questão do poder, ela é muito importante. Quando o Senhor começa a inaugurar o projeto igreja, ele vai dar palavras muito fortes para nós. E não só o Senhor, mas também o apóstolo Paulo, mostrando que a igreja é esse mistério que estava oculta. É essa noiva ataviada que se encontrará com o noivo. Essa noiva que vence as trevas. Essa noiva que sobre ela tem autoridade contra o mundo espiritual. Ou seja, há uma batalha espiritual que a única organização, se assim pudéssemos dizer, ela não é uma organização, mas a única instituição, ela também não é uma instituição, o único organismo que vence é a igreja na Terra. A batalha espiritual que a Bíblia ensina, quem vence é a igreja. Nós vencemos também individualmente, mas nós vencemos muito mais coletivamente. Em outras palavras, quem vence é a igreja, não é só o cristão. O cristão vence as batalhas porque ele está na igreja. Em outras palavras, essa ovelha, ela vence as batalhas espirituais porque ela pertence ao aprisco. Ela não é uma ovelha desgarrada, solta no campo, porque no momento que ela ficar solta no campo, ela não vence, mesmo sendo ovelha. E eu estou usando o termo ovelha para ser dramático na minha didática, mostrando o seguinte: há uma batalha espiritual, que quem vence e quem detém as trevas é a igreja. Então, perceba que agora aqui a gente só vai fazer essa leitura, a gente vai dar continuidade na próxima semana, mas olha só, a batalha ela é espiritual, foi a essa igreja que foi dada as chaves do reino. E a igreja, ela tem um poder nessa terra, tão grande quanto o Estado, mas me entendam, ela está até acima do Estado. Porque na igreja existe a teocracia, é o governo de Deus na terra. E no Estado, muitas vezes, pode ser a monarquia, ou quem sabe a democracia, ou em alguns países a autocracia, não importa agora o sistema de governo. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo que seja um poder imenso, aquele Estado, aquele país, ainda são poderes humanos. Tem uma influência espiritual? Tem. Esse poder espiritual Deus delegou? Sim. Mas a grande autoridade de Deus na terra está sobre a igreja. Pode ver que o Estado não impede as portas do inferno, mas a igreja impede as portas do inferno. Então, quando a gente aprende mais sobre o poder de Deus, eu diria, nos apequenamos. Nós zelamos pela igreja, nós batalhamos para que a nossa igreja seja mais pura. Porque quanto mais pura, mais autoridade. Quanto menos pura, menos autoridade. E uma igreja falsa, nenhuma autoridade.
A igreja falsa, ela está sob o domínio de outras autoridades que não é a autoridade de Deus. É claro que Deus está sobre ela. Deus governa sobre tudo. Mas quem rege uma igreja falsa não é o poder de Deus. São outros poderes. Mas quem rege a igreja verdadeira é o próprio governo e autoridade de Deus. Então, leia para nós, irmão Tomé, aqui essas três linhas, por gentileza. A batalha espiritual, as armas da igreja. Oração, adoração, autoridade para repreender forças demoníacas, as palavras das Escrituras, fé e retidão por parte dos membros da igreja, 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4, Efésios 6, de 10 a 18 e Romanos 10, 17. E percebam uma coisa, meus irmãos, olha só que interessante, guardem isso, irmãos. A família jamais será vencida no planeta, guardem essa máxima. Porque a família não é um projeto humano, é um projeto divino. E ela jamais será vencida pelas trevas, por maior que seja a afronta. Guardem isso. E é uma família macho e fêmea, homem e mulher. Não é, né? Não é Adão e Ivo, é Adão e Eva, tá? Essa família, não é a família como muitos cultura woke tenta definir. Não, não, a família de um homem, gênero masculino e gênero feminino, essa. Jamais será vencida. Por quê? Porque a família é um projeto que nasce na eternidade, nasce no coração de Deus. E ela se perpetua na vida da humanidade até a consumação do sexo. Ponto final. O diabo vai se levantar contra essa família? Vai. Mas ela é algo que Deus cria. E é a única instituição que perdura a eternidade. Ela nasce no paraíso, ela vem para o período caído e ela vai existir para toda a eternidade. Deus é família e ele cria o homem e a mulher como uma família e a família sempre vai existir. Ponto. Pastor, mas o diabo se levanta, por isso que a gente tem que vigiar, a gente tem que cumprir o nosso papel. Voltando, a igreja é um projeto de Deus. Não é uma instituição, mas assim como Deus poderíamos dizer, como trino, ele é uma igreja, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, o que é a igreja? Não é ajuntamento, a igreja não é comunhão, a igreja nasce na divindade, e a igreja vai sempre ser vencedora. Podem ver que toda a história da humanidade, o diabo tentou se levantar, desde o paraíso, depois a geração antediluviana, depois que Deus separa Abraão com Israel, com a história da igreja, a igreja sempre vai ser vencedora. E há o quê? Uma força e há uma promessa, ou muitas promessas, da parte de Deus, dando o quê? Vitória para que essa igreja seja vencedora. Pode ver, meus irmãos, nenhum Estado, nenhuma pessoa tem poder sobre a vida, mas a igreja ela tem esse poder, ela tem essas armas. E essas armas da igreja podem ser agora desfrutadas e vividas aonde? Aonde quer que tenha um cristão, no trabalho, na escola, na família. Por quê? Porque há um poder da igreja. Olha a importância de ser membro de uma igreja. Olha o perigo de não ser membro de uma igreja. Ou seja, as forças demoníacas não prevalecem contra a igreja, contra cada pessoa que pertence a uma igreja. Por mais novo, mais, eu diria, débil, quem sabe ainda, por ser uma criança ingênua, há um poder sobre ela. Por quê? Porque há uma batalha que Deus já deu como vencida. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós não estamos fazendo a nossa vontade, a vontade dele, tá bom? E aqui o segundo ponto, Tomé, as chaves do reino, que aí fecha bem essa ideia, né? Capacidade de admitir pessoas no reino através da pregação do evangelho como autoridade de exercer disciplina na igreja. Mateus 18, versículo 17 e 18, Romanos 1, 32, capítulo 2, versículo 16, Romanos 3, de 4 a 8 e 9, versículo 20. Joia.
presta bastante atenção, eu vou trabalhar melhor na próxima aula, mas os vídeos vocês vão ver, nós temos as chaves, nós não somos a chave, nós temos a chave que nos foi dada pela graça, de abrir as portas dos céus, por meio da proclamação do Evangelho, de estancar as trevas, fazer com que ela retroceda. Nós temos as chaves, nós abrimos quando unidos ligamos. Pode ver que o Senhor nos disse isso, que o que ligares na terra será ligado no céu, e o que nós desligarmos na terra será desligado no céu, dando aquela ideia de realmente pedir para Deus, Senhor, repreende essas obras malignas. E em concordância, Deus repreende as obras malignas. E pedimos, Senhor, salva pessoas, abençoa, abre os olhos, e em concordância, Deus faz tudo isso. Mas percebam, essas chaves foram dadas à comunidade, não ao indivíduo. Amém, meus irmãos? Né? O romanismo vai falar que é a Pedro, né? Dando a ideia de autoridade de Pedro. Não, a autoridade é de cada cristão. No grego, a autoridade é exousia, né? É essa autoridade que vem de Deus, tá bom? E por último, Tomé, leia para nós a igreja e o Estado, só para... Separação e esferas diferentes. João 18:36, Romanos 13, de 1 a 7, Lucas 9, 54 e 55, e João 3:17. E aqui vai mostrar que há uma separação, essa é a nossa visão batista, mas respeitamos quem pensa de outra forma, né? São poderes, são nobres. Meus irmãos, um administrador público, ele foi separado por Deus para aquilo. Na minha opinião, um administrador público, ele pratica praticamente o sacerdócio, que ele cuida dos bens públicos para que tenhamos uma vida mais segura, melhor e mais abençoada, e mais educada, com mais progresso e mais prosperidade. O médico, meus irmãos, para mim a medicina é praticamente o sacerdócio, ele cuida da vida, ele gera vida em nós, não é verdade? Um professor, na minha opinião, o professor só não passa uma lição, para mim um professor, ele praticamente faz um sacerdócio, porque ele ensina as novas gerações. Só chegamos aqui porque tivemos exímios, excelentes professores, não é verdade? Percebam. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? A administração pública, o poder público, ele é importante. Todos os poderes. Mas uma coisa são os poderes que Deus delegou para que tenhamos uma vida abençoada, próspera e segura. E outra coisa é o poder da igreja, que está acima desse poder público, tá bom? Essa é a minha opinião, tá bom, meus irmãos? E aí a gente continua a partir daqui, porque senão aí a gente vai falar depois, o autor ele vai trabalhar bastante a questão das disciplinas da igreja, eu quero gastar um tempo aqui com vocês de uma forma mais prática, tá bom? E aí a gente vai começar depois o governo da igreja, tá bom? Então paramos aqui, e aí a gente continua a partir daqui. Ficou claro essa ideia? E uma última palavra aqui para vocês, irmãos. A igreja não é um projeto nosso. Lembrem disso, né? E eu gosto muito dessa frase. Cuide das coisas de Deus, porque Deus cuidará de nós. Seja apaixonado pela igreja de Deus, e Deus vai cuidar de vocês. Uma das coisas que tem faltado muito no povo de Deus é isso. É aquele amor mesmo. Amor à igreja. Quando eu falo igreja, não é instituição, não é placa, as pessoas. E cuide, irmãos, faça isso. Eu digo isso como praticamente uma autoprofecia. Todas as vezes que nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nós. Porque estamos cuidando da noiva. O noivo vai nos galardoar e vai nos abençoar muito mais. Agora, é claro, a nossa motivação tem que ser correta, né? Podem ver, as pessoas muitas vezes querem cuidar da igreja por causa de status, por causa de poder, e aí estão equivocados no seu papel. Quem cuida da noiva está cuidando bem do corpo do noivo, porque a igreja nada mais é do que o corpo do noivo, não é isso? Nós somos o corpo dele. Tá bom? Meus irmãos e irmãs, terminamos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tem um monte, mas só para a semana que vem. Ah, é? Então, bota no nosso grupo de WhatsApp, tá, Miriam? Né? Pode colocar, porque aí as aulas seguem, né? Extra momento de gravação. Falta quantas aulas para acabar o módulo, pastor? Hoje estamos na quinta, né? Vamos ou mais 4 ou mais 5, vai depender do desenvolvimento. Eu pretendo ter mais 4, mas pode ser que em virtude, né, das dúvidas a gente faça 5,
tá? Mas sem problema, até porque, como eu disse, irmãos, é um assunto que parece chover no molhado, mas é muito importante, né? Eu sou pastor, irmãos, e com todo o respeito, eu sou apaixonado pelo projeto Igreja. Não só nós, mas pelo reino, sabe? Por quê? Porque é a expressão de Jesus na Terra. Ajudar alguém é cuidar do noivo, né? Tá bom? Então, assim, esses temas aqui são muito legais e podem ver, não são tão falados, né? Desculpem, só mais uma coisa, ó. Eu separei esses livros aqui para vocês, ó, para vocês verem, né? O Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, né? Que ele destaca que é um verdadeiro cristão, e um verdadeiro cristão se torna numa igreja abençoada. Um outro livro aqui, né, ó, David Wilkerson, Exorta a Igreja, é um outro pastor que foi o mesmo escritor da Cruz e o Punhal, aqui, ó, Mark Dave, né, escrevendo O que é uma igreja saudável. Fica aqui para vocês, né? E até, olha, eu tenho um livro aqui de Watchman Nee. Esse livro é um livro muito bom de um grande chinês, missionário, pastor, piedoso, que foi uma das influências mais lindas na China, sofreu e edificou com a sua vida aquilo que a gente fala que é um evangelho puro, lá na China. Os movimentos que nascem depois de Watchman Nee distorcem a obra de Watchman Nee, Witness Lee, que aí é da onde nasce aquela igreja sem nome, ou a Árvore da Vida. Mas o Watchman Nee foi um cristão brilhante nos seus dias. E as obras de Watchman Nee são maravilhosas, né? Então, assim, fica aqui uma dica para vocês, desses cristãos e desses pastores que amaram a igreja e que deram as suas vidas para edificar quem? O povo de Deus, a igreja de Deus. E que Deus nos ajude nessa caminhada, tá bom? Fechado, minhas irmãs, meu irmão? Fechado. Então, querendo Deus, nos vemos domingo. Fechado. Na nossa igreja. Amém. E a irmã, nós nos vemos terça-feira que vem, tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Graças e paz. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Bom final de semana a todos. Graça e paz. Tchau. Boa noite. Boa noite.